Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é dia 2 de janeiro de 2022. Ontem finalizou a contagem regressiva para a saída do homem da Casa de Vidro do Palácio do Planalto. Inicia-se a contagem progressiva da entrada da democracia, que se distancia do tempo do autoritarismo, para que não esqueçamos do triste passado e venhamos a baixar a guarda. Já passaram 2 dias do autoritarismo e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho das notificações dos vídeos e nos ajude em divulgar o nosso canal, compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre os conteúdos dos vídeos. O assunto que estarei falando hoje é: o povo brasileiro, depois de 4 anos de luta contra a barbárie, no primeiro dia do ano, na posse do agora presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e vice Geraldo Alckmin, estavam como os que sonham. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Meu comentário: quero trazer esse assunto. Para isso, usarei uma passagem bíblica e fazer uma analogia entre a história do texto bíblico e os acontecimentos de hoje. É evidente que o texto bíblico, para nós cristãos, tem um simbolismo espiritual, que eu usarei mais para o sentido secular do momento. O versículo 1 do texto diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O salmista bíblico está falando do cativeiro em que os judeus sofreram dos egípcios por há cerca de 430 anos, que foram escravizados. Então, depois do povo clamar pelo seu Deus, que os libertou, tirando os judeus do cativeiro através do grande profeta e estadista Moisés, sendo que a tarefa de adentrá-los na terra prometida foi dada ao seu sucessor Josué, ainda que tiveram de atravessar o Mar Vermelho através de um milagre em que o mar abriu ao meio,
se tornando terra seca para que eles passarem. E fechou para os seus inimigos, no que morreram todos que adentraram o Mar Vermelho na perseguição aos judeus. E passaram 40 anos no deserto, porém adentraram a terra prometida, trazendo para a nossa história bem recente o povo brasileiro que por não 40 anos, mas por 4 anos vem sofrendo perseguições com um governante que tem ideologias beligerantes, autoritaristas, que implantou o ódio, a violência, que defendeu a ditadura e tentou aplicá-la no país, defendeu a tortura aos seus compatriotas, fez uso de pautas pseudo-conservadoras para uso político e de instrumentos persecutórios, bem como usou a pregação de pautas discriminatórias através de frases fascistas. Veja o vídeo Bolsonaro falar em arrobas, referindo-se a quilombolas. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebe. Pode ser qualificado como injúria e crime de racismo. Frases misogênicas. Veja o vídeo, frases misógina de Bolsonaro. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Mensagem homofóbica. Veja o vídeo, imagem. Bolsonaro disse que prefere filho ladrão do que ser gay. Jair Bolsonaro sempre afirmou: prefiro um filho ladrão do que um filho gay. Pois olha só, o 01, 02, 03 e 04 estão atendendo os requisitos de Bolsonaro ladrão. Bolsonaro conseguiu colocar todos os filhos em esquema de corrupção. Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro agora tem filhos 01, 02, 03 e 04 sobre investigação. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa... Causou a morte de milhares de compatriotas pelo seu negacionismo e interesses econômicos na pandemia, quando deixou de comprar vacinas. Veja o vídeo. Bolsonaro não quis comprar vacina contra o Covid. E, senador, vários depoimentos aí com mais de um mês de CPI, o que já é possível afirmar para a população brasileira
no que diz respeito às ações e omissões do governo Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19 no Brasil? Número 1, o governo federal não quis comprar a vacina. Eu vou dizer já porque isso está mais do que patente. Número 2, existia uma espécie de gabinete paralelo, atuando em paralelo ao enfrentamento, como o nome mesmo diz, gabinete paralelo, em paralelo ao enfrentamento oficial da pandemia que se dá pelo Ministério da Saúde. A este gabinete paralelo não resistiu a gestão do ministro Mandetta, não resistiu a gestão do ministro Taixe. Um foi demitido, o outro pediu demissão pela incompatibilidade com o funcionamento deste gabinete. Este gabinete se institucionalizou, baseado no negacionismo de vacina e na ode à cloroquina, na gestão do senhor Eduardo Pazuello. Esses dois aspectos, para mim, Cosmo, estão mais do que confirmados nestes 30 dias de comissão parlamentar de inquérito. Tem um terceiro e um quarto aspecto que nós temos que avançar. Terceiro, o papel das fake news no aprofundamento, no agravamento da pandemia no país. Quarto, os esquemas de corrupções, que não foram poucos, pelos indícios que temos, que indicam que esses esquemas de corrupções também levaram à negação da pandemia, ao aumento do número de mortos e, por conseguinte, também à negação às vacinas. Só para completar a informação, Cosmo, para eu não me perder aqui nos números, porque os números são muitos, olha só esse dado que eu vou passar para você. O primeiro e-mail da Pfizer oferecendo vacina foi do dia 17 de março de 2020. A Pfizer comunica que tinha estudos promissores de oferta de uma vacina. 17 de março. A esse e-mail se seguiram vários outros sem resposta. Para ser exato, 47 e-mails sem resposta. Até o dia 9 de novembro. No dia 10 de novembro, houve um restabelecimento de contato por parte do senhor Elcio Franco, ministro de Estado, aliás, secretário executivo do senhor Pazuello, no Ministério da Saúde. De dia 10 de novembro até o dia 2 de dezembro, se seguiram mais 6 e-mails. Então, olha aí a conta, não se perca, 53 e-mails oferecendo vacinas. 53 e-mails. Ao todo, no dia 2 de dezembro, há um e-mail desesperador do senhor Carlos Murilo, CEO da Pfizer. Em outras palavras, não vou reportar aqui a íntegra do e-mail, mas em outras palavras ele diz: pelo amor de Deus, vocês querem ou não querem vacina? E aí a essa foi suspenso o contato de novo. E aí seguiram mais outros quase 30 e-mails. Até ser fechado o negócio, foram mais de 80 e-mails. 95% destes sem respostas. O que poderia nos ter possibilitado que nós tivéssemos vacinas desde o dia 17 de dezembro. Não, aí tu vai me perguntar, aí acabou por aí? Não, não acabou. Em dezembro, uma outra farmacêutica, a Janssen, começou a oferecer vacina para o governo brasileiro. Passou todo o mês de dezembro e janeiro sem resposta sobre o oferecimento de vacina. Em janeiro, essa farmacêutica reuniu comigo e pediu que nós colocássemos numa medida provisória uma cláusula de segurança jurídica. Essa medida provisória teve uma minuta dessa medida provisória editada no dia 26 de dezembro, que constava essa cláusula de segurança jurídica. Subscrita essa minuta por Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, pelo chefe da AGU, pelo chefe da CGU e também pelo ministro da Justiça. Essa medida provisória, ela é assinada no dia 6 de janeiro de 2021 já, sem a cláusula de segurança jurídica. Qual a diferença da minuta que tinha cláusula para o texto final que não tinha cláusula? A assinatura de um cidadão. Qual o nome do cidadão? Jair Messias Bolsonaro. Claramente, ele não queria o dispositivo de segurança jurídica que eles alegavam que era necessário para a aquisição de vacinas. Some a isso, mas o seguinte na conta. O consórcio internacional COVAX Facility havia ofertado que o Brasil aderisse ao consórcio internacional um pacote de oferta de vacina para 50% da população. O Ministério das Relações Exteriores aceitou 20%.
E no final, o Ministério da Saúde, só para dizer que não ia aceitar nada, entrou com um pacote somente de 10% de vacinas, para aquisição de vacinas. E some a isso 3 correspondentes do Instituto Butantan entre agosto e setembro, que não foi tido respostas. Dá para ver? Foi deliberado a negativa para vacinas. E mesmo depois de derrotado nas urnas, ainda assim não aceitou o resultado e tentou dar um golpe usando o terrorismo através de pessoas que durante 4 anos ele implantou o fanatismo extremista do fascismo e cristofascismo. Veja o vídeo de baderneiros na tentativa de invadir a sede da PF em Brasília e provoca o terror. Um ônibus de passageiro. Os caras jogaram uma bomba dentro do ônibus. Pessoal, Brasília, infelizmente, tudo que a gente não queria aconteceu. Já queimou uns 4, 5 carros. Infelizmente, tudo que nós não queria aconteceu. Deus tem misericórdia demais. Deus tem misericórdia de nós. Olha o cidadão de bem que faz. Ataque terrorista no centro de Brasília agora. Tentaram derrubar aí, ó, um ônibus da altura ali, tacaram fogo no ônibus. Olha o que esses bandidos estão fazendo. Tudo cidadão de bem aqui. Tacaram fogo ali para tentar achar os hotéis da equipe de transição. Tudo cidadão de bem. Tudo bandidinho de bem. Agora é meter bala nesses idiotas aí e tirar do QG. Olha, estão quebrando os carros. Olha, gente, no carro pegando fogo. Gente, eu tô chocada. Estão tacando fogo, quebrando todos os carros que estão estacionados no shopping.
Meu Pai eterno de misericórdia. Olha, arrebentando placa, gente, eles estão destruindo tudo. Ai, eu tô com medo. Meu Pai amado, o que os carros têm a ver com isso, gente? Olha lá dentro, jogando coisa lá dentro do carro. Olha lá. Ah, tá com fogo dentro do carro. Caramba. Olha lá. Olha os caras tocando fogo no ônibus ali, cara. Meu Deus do céu. Olha lá, cara. Meu Deus. Em frente à polícia, né, cara? Colocaram fogo no ônibus na frente. Olha lá, cara. Estouraram lá. Estourou alguma coisa. Os vidros lá embaixo. Tá estourando os pneus do ônibus. Não faz nada. Olha ali, tocaram fogo em 4, 5 carros, cara. Arrebentaram todas as placas, o shopping ali, ó, tudo fechou, os restaurantes. Esse é o papel da esquerda. Meu Deus do céu. Não, cara. Cara, olha aquele carro ali, meu. Que pecado. Outro carro ali, ó. Aquele ali? Outro lá, outro lá. ó. Meu Deus, olha lá, tocaram ali naquele outro estacionamento. Outro carro lá. Ali. Ali é um Renegade novo, cara. Aqueles 3 eles conseguiram apagar lá, ó. Ou lá embaixo, lá. Olha lá embaixo, lá na frente do shopping. Olha... Estão tocando fogo nos carros do shopping, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Cara, mas olha, guerra. Olha aquele ônibus lá, meu. Caramba. Olha esse aqui. Vão sair. Eles vão sair da fumaça e tentar vir por aqui agora, ó. Aí, ó. Vão pegar pedra. É, ó. Já estão jogando pedra aí, ó. Cuidado. Maria, tem escudo lá, Braga? Tem escudo? Mas a gente tá de viatura, a gente vai pra lá. Beleza. Ó, estão chutando de volta aí, ó. Chutaram de volta. Chuta, pô! Chuta aí! Veja o vídeo. Terroristas tentam explodir uma bomba próximo ao aeroporto internacional de Brasília. Vamos voltar no assunto da explosão de Brasília, gente, que chamou a atenção de todos nós, está sendo acompanhado pelo futuro ministro da Justiça, que foi logo às redes sociais assim que soube da notícia para dar um posicionamento sobre o que poderia ser feito e quem que ele deveria acionar em relação a esse assunto. Agora há pouco a gente viu a manifestação depois de 17 horas do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Pois bem, é um homem acusado de planejar a explosão em Brasília. Ele teve a prisão preventiva decretada, esse homem de 54 anos, um
empresário bolsonarista que viajou do Pará até Brasília para participar daquelas manifestações de pessoas contrárias ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que não aceitam o resultado das eleições. Ele confessou à polícia que outras pessoas estão envolvidas nessa ação criminosa. O Pedro Teixeira vai vir com a gente, está ao vivo falando direto de Brasília. Pedro, eu tive acesso ao documento, o boletim da Polícia Civil, com informações da declaração dada por esse homem à polícia. Você conseguiu essa informação para a gente? Eu estava dando uma lida aqui para entender exatamente o percurso dessa história, mas eu quero que você, por favor, dono da informação, traga maiores detalhes. Boa tarde. Tudo bem, Tainá? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha neste domingo aqui na CNN. Bom, tentar trazer um panorama geral com relação a todos os movimentos de investigação realizados pela Polícia Civil do Distrito Federal. A informação mais importante compartilhada por este preso que é acusado de montar um explosivo, um artefato explosivo que foi colocado em um caminhão-tanque que transportava querosene para o aeroporto de Brasília ontem. Ele é um homem de 54 anos. E aí, no depoimento que foi colhido ontem à noite, no momento da prisão em flagrante deste homem, ele disse que o plano era o seguinte: com o plano desenhado ali com os manifestantes que estavam no QG do Exército, abre aspas, provocar a intervenção das Forças Armadas e decretação do estado de sítio para impedir instauração do comunismo no Brasil, fecha aspas, isso na palavra do preso ontem em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele também dá mais detalhes sobre as ideias que foram desenhadas por estes manifestantes. Em determinado momento, a ideia era colocar um explosivo na região de transmissão de energia para que uma área grande de Brasília fosse afetada por falta de energia. Mas este plano não deu certo, segundo este suspeito preso ontem pela Polícia Civil, e aí eles decidiram colocar este artefato explosivo no caminhão de transporte de querosene para o aeroporto de Brasília. A ideia é que a explosão fosse realizada no período da madrugada ali no aeroporto, segundo este suspeito. O que a gente sabe é que a pessoa que colocou o artefato explosivo no caminhão não foi a pessoa presa. A pessoa que foi presa ontem, este homem de 54 anos, foi responsável por montar o explosivo. Ele trouxe este armamento, segundo a Polícia Civil, mas o explosivo foi colocado neste caminhão por uma outra pessoa que também já foi identificada, mas pelo menos segundo a Polícia Civil, até agora ela não foi presa. Bom, a gente tem algumas outras informações que foram compartilhadas pela Polícia Civil justamente para que a gente possa fazer a associação deste manifestante preso com o ato, esta tentativa de explosão ali no aeroporto de Brasília. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, o Robson Cândido, mais pessoas estavam envolvidas na ação. Essas pessoas ainda não foram identificadas, portanto, eles já têm a identificação de duas pessoas, uma presa e uma que ainda não foi presa, mas já foi identificada. Mas, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, outras pessoas também foram e participaram desta ação, mas ainda não foram identificadas. E que o objetivo de todas essas pessoas seria chamar a atenção para os movimentos antidemocráticos que estão acontecendo aqui em Brasília, principalmente ali na região do setor militar urbano, onde diversos manifestantes favoráveis ao presidente Bolsonaro se reúnem desde o final das eleições, no final do mês de outubro. Bom, nas redes sociais, quem se manifestou foi o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, agradecendo à Polícia Civil pela prisão deste homem de 54 anos. Ele disse o seguinte: o futuro
futuro ministro da Justiça. Abre aspas. Cumprimento a Polícia Civil do DF pela prisão e apreensão efetuadas nesta noite com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã, fecha aspas, escreveu o Flávio Dino. Ele ainda afirmou que o futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acompanha as investigações em nome da equipe de transição do governo. De qualquer forma, Tainá, eu acho que a informação que vale destaque neste momento é que, a partir do depoimento que a gente teve acesso, depoimento colhido ontem no momento da prisão em flagrante pelos policiais civis aqui do Distrito Federal, é que este homem foi preso, suspeito de participar desta ação que colocou um artefato explosivo em um caminhão com querosene que circularia ali na região do aeroporto de Brasília, admite que o plano dos manifestantes que estavam no QG do Exército era provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação do estado de sítio para impedir a instauração do que ele disse ser o comunismo no Brasil. A gente vai seguir apurando, Tainá, certamente essa história vai acabar surgindo diversos desdobramentos, conversando com os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal participam de todas as investigações. Eles indicaram que outras pessoas estão envolvidas em todas essas questões e que eles vão continuar investigando para que a gente não tenha acontecimentos ruins que podem ser provocados a partir de todo este armamento apreendido ontem, por exemplo, na residência onde supostamente esta pessoa estava se hospedando aqui em Brasília. Segundo a Polícia Civil, mais de 160 mil reais em armamento estavam ali dentro daquele apartamento no sudoeste de Brasília. São várias informações que vão surgindo a partir de agora. A gente vai fazendo um filtro para, evidentemente, melhor informar os nossos telespectadores. De qualquer forma, acho que o fato do preso ontem admitir que existia um plano para tentar provocar um caos aqui na cidade a partir destas explosões é a informação que a gente precisa destacar a partir de agora. Tainá? Obrigada. Ô Pedro, fica aqui para a gente junto, alinhando melhor essa história, porque é surreal quando você começa a ler o relato desse cara, né? Ele começa falando que houve uma insatisfação, primeiro. É importante, ele fala aqui que do período que ele estava no acampamento, lá em frente ao QG do Exército, ele diz, são relatos, né, gente, desse homem, né, isso precisa ser investigado pela polícia para saber o que é verdade de fato. Mas o que ele disse da polícia foi, tudo começou com esse incômodo que, segundo ele, os manifestantes pró-Bolsonaro haviam percebido a presença de petistas infiltrados. Ele diz, inclusive, que fez um relato a um general do Exército, um importante general do Exército. Depois teve aquela manifestação em razão da prisão de um índio bolsonarista que a gente viu aí em Brasília, toda aquela confusão. Nesse dia, ele disse que recebeu da PM e dos bombeiros a indicação de que eles não iriam coibir a destruição e o vandalismo, desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Em seguida, ele diz que houve uma insatisfação porque percebeu que não havia isso que, segundo ele, havia sido manifestado pela polícia e pelos bombeiros, não progrediu. Portanto, partiu de dentro do acampamento a iniciativa e a ideia de planejar essa explosão. Aí ele começa a contar que foi conversando com os manifestantes sobre o que poderia ser feito para se instalar um estado de sítio no país. Conta que tinha os artefatos necessários, a dinamite, mas ele precisava de outros materiais, espoleta e detonador, para fabricar a bomba. Aí ele diz que um outro manifestante desconhecido, que estava no acampamento também, entregou para ele mais material, controle remoto e 4 acionadores. Ele fabricou a bomba, colocando uma banana de dinamite conectada a um acionador dentro de uma caixa de papelão que poderia ser disparada pelo controle remoto a 50 ou 60 metros de distância, segue o relato. Diz que entregou esse artefato a um homem chamado Alan.
e que insistiu que ele instalasse um poste de energia para interromper o fornecimento de eletricidade. Porque, segundo ele, não havia concordado com a ideia de explodir o artefato no estacionamento do aeroporto, mas depois, no dia 23, na sexta-feira, ficou sabendo pela televisão que a polícia tinha apreendido a bomba no aeroporto e que esse tal de Alan, que foi quem instalou esse homem, então, que seria comparsa desse homem suspeito preso, não tinha seguido o plano original. O Pedro Teixeira, vem para cá para a gente conversar sobre isso, porque é assim, é estarrecedor esse relato, né? Quer dizer, eles estão ali naquelas manifestações que muita gente defende que são manifestações, não tem mais como defender, porque a gente já viu acontecendo em Brasília vandalismo, né? No dia da prisão do índio bolsonarista. Mas muita gente usa esse argumento de que são pessoas que não estão fazendo mal a ninguém, são pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições, que aquilo dali não vai escalar. Mas isso aqui é um entendimento claro de que sim, essas manifestações supostamente pacíficas podem escalar e muito, né? Tomar proporções inimagináveis a partir do relato desse homem. Tainá, tem uma questão que é importante, que fica claro no depoimento deste suspeito preso ontem pela Polícia Civil, é que em determinado momento passou a surgir um incômodo dessas pessoas que supostamente estavam reunidas para planejar todos estes atos desenhados por este suspeito preso ontem pela Polícia Civil. É importante a gente também tratar como uma suposição. Este é um depoimento colhido ontem pela Polícia Civil do Distrito Federal. Todas as investigações se fazem necessárias a partir de agora por parte das forças de segurança aqui do Distrito Federal para confirmar todas essas informações compartilhadas por este suspeito. De qualquer forma, acompanhando a linha de depoimento desta pessoa, o que fica claro é que com o passar dos dias, a expectativa de que houvesse algum tipo de movimento das Forças Armadas por parte destas pessoas que se reuniam, principalmente ali no setor militar urbano aqui do Distrito Federal, junto com o QG do Exército aqui na capital, Brasília, houve o surgimento de um incômodo em algumas pessoas que esperavam que surgisse algum tipo de movimento por parte das Forças Armadas ou, quem sabe, do presidente Bolsonaro para que algum tipo de contestação das eleições ou que, de alguma forma, estes movimentos levassem, de repente, a um estado de sítio para que houvesse ali a predominância do poder executivo sobre os outros poderes aqui da capital federal, o legislativo e o judiciário. E na linha do depoimento deste suspeito, ele vai indicando que as pessoas foram se incomodando com o fato de que a gente está se aproximando da troca do presidente. A posse acontece na próxima semana, no dia 1º de janeiro, e estes movimentos que supostamente essas pessoas esperavam, principalmente das Forças Armadas, eles não aconteceram. Como eu disse, Tainá, é sempre importante ressaltar que esta é uma linha de investigação que precisa ser adotada a partir de agora, com a Polícia Civil fazendo todo o trabalho para saber se de fato as denúncias indicadas por esta pessoa acabam se confirmando. De qualquer forma, ele faz uma junção com os movimentos que aconteceram nos últimos dias aqui em Brasília, principalmente a partir da prisão daquele índio bolsonarista e depois outros movimentos, principalmente ali no QG do Exército, e ontem o explosivo que foi encontrado, o artefato explosivo que foi encontrado em um caminhão que, segundo esta pessoa, o objetivo era que ele explodisse ali na região do aeroporto de Brasília. A gente vai seguir acompanhando, mas eu acho que, principalmente, entender que existe um certo incômodo por parte da população de que as expectativas destas pessoas com relação a algum tipo de mudança no resultado das eleições acabam não se confirmando, principalmente com a chegada ali da data da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Tainá. Eu estou lendo aqui no início do depoimento, Pedro, você deve ter visto essa parte também que me chama a atenção, quando ele fala do porquê ele foi parar em Brasília e de qual a relação dele com
com as armas, né? Quando ele tirou as licenças, por que ele tirou as licenças. E o gasto que ele relata de R$160 mil na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. E deixa claro no depoimento que o que o motivou a adquirir esse armamento são as palavras do presidente Bolsonaro, enfatizando frequentemente a importância do armamento de civis. E aí ele destaca uma frase: um povo armado jamais será escravizado. Então, é importante a gente trazer essa parte do depoimento. O Leandro Rezende está comigo, gente, para a gente fazer a análise, Leandro, porque vai de encontro com o que disse o futuro ministro da Justiça, com o que já é uma preocupação, né, para esse futuro ministro, para o Flávio Dino, para toda a equipe de segurança que vem compor o próximo governo, que é ter que lidar com essa comunidade pró-armas, né, com esse crescimento dessa cultura armamentista no país. Isso tudo está calcado aqui no discurso desse homem, no depoimento que ele deu. Tainá, é absolutamente grave, né, o depoimento que o Pedro Teixeira estava contando aqui para a gente, você também conversando com ele. Eu tinha separado justamente essa parte, né, porque o que este homem diz que o motivou a gastar R$160 mil desde 2021 comprando armas e munições foi essa frase do presidente Jair Bolsonaro: um povo armado jamais será escravizado. Ele diz também que tem uma paixão por armas, né, desde a sua juventude, mas ele menciona uma frase que a gente que acompanha o governo do presidente da República há tanto tempo sabe de cor, né? A gente já ouviu várias vezes o presidente que defende o armamento civil dizendo: um povo armado jamais será escravizado. Está aí o efeito da repetição desse discurso, né? Este homem que se apresentou ali no depoimento aos policiais como dono de um posto de gasolina na cidade de Xinguá, lá no Pará, ele se tornou CAC em 2021. Para quem está nos assistindo, né, o que é o CAC? É o colecionador de armas, né? Aquelas pessoas que durante o governo do presidente Jair Bolsonaro tiveram um acesso. Quem já era CAC, né, passou a poder comprar armas de uma maneira mais fácil, e quem não era passou a ser muito mais simples adquirir esse tipo de licença. E aí, Tainá, me chama a atenção também o fato do seguinte: ele afirmou aos policiais que chegou em Brasília em novembro, no dia 12 de novembro, a bordo da sua caminhonete, trazendo 2 escopetas, 2 revólveres, 3 pistolas, 1 fuzil, 1.000 munições e 5 bananas de dinamite. O que me chamou a atenção, né, é que todo esse equipamento, tirando as bananas de dinamite, tudo estava legal, tudo foi legalmente comprado. E, de fato, Tainá, pode ter sido realmente comprado de uma maneira legal. Desde fevereiro de 2021, que está em vigor, isso acabou indo para o Supremo Tribunal Federal, mas em fevereiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro, através de um decreto, o decreto 10.629, ele flexibilizou a possibilidade de acesso a armas de fogo de calibre restrito, e não só, né, aumentou a quantidade de munições que uma pessoa física poderia comprar. É por isso, por conta da flexibilização da legislação sobre armas de fogo, que hoje há uma quantidade maior de armas de fogo na mão dos CACs, pessoas físicas, como esse homem que foi preso, há uma quantidade maior de armamento na mão dessas pessoas do que muitas corporações policiais pelo país. Inclusive, há mais armas nas mãos das pessoas físicas do que da Polícia Federal, que tem a responsabilidade de defender todo o país. É, de fato, um exemplo de um imenso problema que o próximo governo vai ter, porque já há a ideia, né, de você fazer um revogaço nas legislações sobre armas, e agora a gente tem aí um exemplo prático do que o discurso aliado à flexibilização de normas pode fazer para a nossa democracia.
Leandro Rezende, vou deixar você à vontade se quiser ler mais um pouco do depoimento. Lembrando, são relatos feitos à Polícia Civil no Distrito Federal por esse homem que foi preso acusado de planejar uma explosão no aeroporto de Brasília. Por sorte, pela investigação precisa da polícia local, isso não aconteceu. Agora a gente está vendo o desenrolar da história a partir desse depoimento e outras pessoas agora entram na mira também das investigações. Em instantes a gente volta com esse assunto. Vamos atualizá-los também sobre a situação de... Além do fascismo, Bolsonaro implantou um cristofascismo no meio dos evangélicos. Veja o vídeo do pastor Átila sendo preso e a sua esposa pedindo ajuda a Bolsonaro. Aqui, ó, o Átila sendo preso pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes, mais um preso político aqui no Brasil. A gente sabe que esse cachaceiro safado do Lula tá mandando caçar todos os bolsonaristas que existem no Brasil, e a PF, que é o puxadinho do Alexandre Latrina de Moraes, está fazendo todo o serviço. Primeiro eles vêm a paisana, ó, aqueles 2 carros, depois eles levam. Alexandre Latrina de Moraes, junto com a equipe dele, levando mais um bolsonarista aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, dia 28 de dezembro de 2022. É o puxadinho do PT, gente. Isso é o puxadinho do PT, fazendo a limpeza de bolsonarista no Brasil. Mais um preso político no Brasil. É o Brasil que vocês querem. É isso aí, Alexandre Latrina de Moraes. Guardem esse nome. Fazendo a limpeza. Tudo petista. Ao serviço do PT, ó. Ó o PT, o puxadinho do PT. Eu quero que vocês saibam que o meu marido está sendo levado pela Polícia Federal aqui em São Gonçalo. Eu não sei qual é o motivo, mas o Xandão veio atrás da gente. Por favor, eu preciso de ajuda. Aqui a Polícia Federal em São Gonçalo, na porta da minha tia, a Polícia Federal. Veio aqui pegar meu pai. Gente, acabaram de prender meu marido por estar lutando pela causa do Brasil, por estar defendendo a bandeira. Cadê o Exército? Cadê as Forças Armadas agora para soltar meu marido? A Polícia Federal agora nos encontrou aqui em São Gonçalo. Eu tô aqui com o advogado, indo para lá agora buscar meu marido. Agora cadê a direita? Cadê a direita para defender a gente que tava lutando pelo Brasil? Através de fake news e até com ameaças de que o presidente Lula não subiria a simbólica rampa do Palácio do Planalto, do que nos deixou muito apreensivos. Porém, ontem, dia 1º de janeiro, aconteceu a posse do novo presidente da República, que ocorreu num clima de pacificação e a harmonia. Isso porque o amor venceu o ódio, a paz venceu a guerra, a verdade venceu a mentira e a democracia venceu a barbárie. O presidente eleito aqui, representado pelo libertador Moisés e o seu sucessor Josué, deixando bem claro no âmbito secular que foi escolhido pelo povo pela permissão soberana e do livre-arbítrio de Deus, tendo em vista estarmos num regime democrático e não teocrático como era no tempo de Moisés. Subiu a rampa, não com representantes da barbárie, mas com representantes da democracia e da diversidade do povo brasileiro. Para finalizar, eu quero parafrasear o texto bíblico que lemos a princípio. O versículo 1: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham.
parafraseando o versículo. Quando a maioria do povo brasileiro, através do voto democrático, nos trouxe do cativeiro da barbárie, do obscurantismo, da mentira, nós o que voltamos ao Estado de Direito, ou seja, a democracia. No dia da posse estávamos e hoje, dia 2 de janeiro, estamos como os que sonham. Versículo 2. Então a nossa boca encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor para estes. Parafraseando o versículo 2. Hoje nós podemos encher a nossa boca de risos e a nossa língua de músicas. Então as nações estrangeiras, destacando a alegria do povo brasileiro. The Guardian, Reino Unido. O jornal britânico The Guardian levou a notícia para as manchetes de seu site. Esperança, alegria e euforia. Brasileiros saem às ruas para celebrar nova era sob Lula. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Parafraseando, versículo 3. Eu digo, grandes coisas fez o Senhor por nós, quando através da sua soberana vontade permissiva e através do voto democrático do povo, nos trouxe essa vitória, pelas quais estamos muito alegres. Glória a Deus! Continuamos na batalha, em defesa da democracia, em oração a Deus pelo nosso presidente, para que ele, em obediência à nossa Constituição, venha exercer o cargo de presidente, que é a autoridade constituída por Deus, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, e não ao contrário, como vivíamos antes, conforme a palavra bíblica que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, entre parênteses, presidentes, somos república, e por todos os que exercem autoridades ou exercem o cargo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Evidentemente que com oração e através da conscientização política, pois mesmo derrotados nas urnas, os inimigos continuarão atacando, pois o líder se foi, mas o bolsonarismo fanático e extremista ficou arraigados em parte da população brasileira, até de parte de nossos irmãos evangélicos. Até o próximo vídeo.